Bom dia. Bom dia, turma. Gente, alguém pode me sinalizar onde que nós paramos no livro? Vejam se foi na página 18, turma, por favor. Não. A gente estava fazendo a folhinha na última aula. Não, mas eram os exercícios da página. Ah, se for do exercício, eu acho que a gente não fez o primeiro, na página 8 e 9. Não. Eu lembro que... Gente, alguém aí, por favor, outros alunos. Eu cheguei a fazer a A, eu lembro, a B, a C, só que eu coloquei numa folha. A D... Bom, gente, alguém lembra onde que eu parei exatamente? Oitavo ano, eu preciso da ajuda de vocês para poder prosseguir. Onde que eu parei? É só você ver aí no seu livro. Ó, vocês estão na página 18. Abram o livro na página 18, por gentileza, e vejam onde eu parei. Alguém pode me dizer onde que eu parei, por favor? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Professor, letra C. Bom dia, professor. Bom dia. Oi, Professor, Maria. letra C. Na letra C? Então tá, então obrigado. Foi a última que a senhora fez. Então tá ótimo. Obrigado. Então, olha só, nós paramos na letra C, foi numa folhinha, não foi numa folhinha, não. Eu compartilhei eu escrevi numa folha para que pudesse ficar melhor para todo mundo, né? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Turma 801. Hoje é dia 21 de maio de 2020. Então, vamos lá. Só um minuto, tá, turma? Que eu estou me organizando aqui. Vai ficar uma coisa decente, né? Fundamental. Tá voando, língua portuguesa. Professor Ronaldo. Bem, turma, vamos começar aqui, né? Porque é hora, né?
Então vamos lá, turma. Nós paramos na página. Tanana, tanana, bom dia, tanana. Na página 18, né? Então nós paramos no exercício da letra C. Acrescentaram um tom de melancolia. Gente, eu parei na C, né? A gente vai começar na D. D e na E. Então é um D. Bem, turma, nós paramos na C, né? Segundo minha aluna querida Maria Clara. E eu lembro que realmente foi isso. Então nós vamos começar na D. Na 1D, né? Professor, Oi. o que é VTDI? Verbo transitivo indireto. Ah, tá. Olha só, Peraí. turma. Desculpa. Entraram sem pedir licença, né? Então vamos lá, entraram sem pedir licença. Então ele fala, entraram sem pedir licença. Tá todo mundo olhando aí o compartilhamento? Então tá, Matheus, vamos lá. Sim. Entraram sem pedir licença. Quando você analisa essa frase, entraram sem pedir licença, você acha que esse complemento seria um objeto? Esse sem pedir licença, você interpreta como se fosse o quê? É um objeto indireto. Por conta do sem, que é preposição. Tá, mas olha só, entraram sem pedir licença. Quando eu falo que entraram sem pedir licença, não foi o modo que eu estou entrando, Letícia? Ah, sim. Então, o senhor quer dizer que é um verbo intransitivo? Sim. Então, no caso, o Ah, entraram será um exemplo de verbo intransitivo. Ok? Entraram, então, é verbo intransitivo. mas o objeto continua sendo indireto ou você não precisa classificar o objeto, já que é um verbo intransitivo? É exatamente isso. Se eu tenho um verbo intransitivo, eu não vou ter objeto. Ah, porque, Letícia, se eu tenho um verbo intransitivo, o que vier depois do verbo intransitivo, eu vou chamar de adjunta adverbial. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. O sem pedir licença, ó, eu tenho um verbo intransitivo. Se eu tenho um verbo intransitivo, o que vier depois dele será Professor, então eu posso dizer que quando tiver um verbo e logo depois dele tiver uma característica se referindo ao modo, a gente pode dizer que ele é intransitivo? Não, mas aí não é uma característica, porque se for uma característica, vai ser predicativo do sujeito.
É uma Uma característica não, só circunstância. se É uma for um modo. circunstância. Sim. Pode dizer que é Pode. intransivo se Mas demonstrar aí, por olha circunstância? só. O que está acontecendo é o seguinte: vocês precisam formular a pergunta, o questionamento, Letícia. Ó, você estava falando comigo assim, professor, o que vier depois do verbo, uma característica, eu posso dizer que é adjunto adverbial? O raciocínio seu está certo, mas com a palavra empregada errada. Porque característica é predicativo do sujeito. Quando eu falo circunstância, é adjunto adverbial. Você está conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Uhum. Então, turma, olha só, o que eu quero que vocês entendam, na verdade, né? É isso aqui, ó. Olha só, se eu tenho verbo transitivo direto, o que vier depois dele é objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu terei um objeto indireto. Se eu tenho verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que é o que eu chamo também de verbo bitransitivo, significa que eu terei um objeto direto E um direto. mais objeto indireto. Gente, essa matéria ela não é difícil de entender. Tem coisas que a gente tem que decorar. Exemplo, isso aqui no caso, ó, eu estou dando uma listinha para vocês aqui abaixo. Ó. Isso aqui vocês não podem mais esquecer. Estão vendo? Ó? Se eu tenho um verbo transitivo direto, o que vier depois dele só pode ser objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o que vier depois dele só pode ser objeto indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, eu só posso ter objeto direto e indireto. Eu vou até colocar aqui, né, VTD, as siglas, né? VTD. Se eu tenho VTD, é verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho VTI. VTI. Se eu tenho verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, eu tenho VTDI. Se eu tenho objeto direto, as siglas, né? Tenho objeto direto. Se eu tenho objeto indireto, eu tenho OI, que é objeto indireto. Se eu tenho objeto direto e indireto ao mesmo tempo. O. Só um minuto, tá? Gente, essas coisas que eu estou falando aqui, é bom vocês irem anotando, né, turma? Quem tiver dúvida nessa matéria, ó, isso aqui já é bacana. Não é vocês ficarem aí parado olhando para mim sem fazer anotação, não, gente. Tem que anotar, isso é gramática. Gramática, se não praticar, vai embolar em meio de campo aí. Gramática tem que praticar.
Eu vou falar com a Suzana que eu vou precisar de mais tempo com vocês. Essa coisa de um tempo só não tá dando. Vou falar com ela hoje. Falar assim, Suzana, ó, preciso de mais tempo no 8º ano. Por quê? Porque eu estou percebendo que vocês estão com dúvidas, muitas dúvidas, e eu preciso esclarecer essas dúvidas, eu preciso fazer os exercícios. Então, eu preciso de mais tempo. Um tempo só não está servindo. Não está sendo suficiente. Então, olha só. Depois eu tenho verbo intransitivo. E o bacana, gente, que tem que ser agora. Porque vocês não podem com esse tipo de dúvida para o 9º ano. Verbo intransitivo. Eu tenho VI. Olha a diferença aí, hein? E, no caso, eu terei adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial. Tem plural. Estão percebendo aí, turma? Uou! Deixa eu ver aqui, estão falando alguma coisa no chat. Isso, Letícia. Verbo direto, se for na letra C. Adjunto adverbial é uma ação. Karen, mas aqui é só copiar, ou então vai estar no YouTube. No YouTube vocês podem colocar o pause e copiar, né? Vocês podem, eu acho que no YouTube vocês podem parar a aula, dar pause e copiar. Também pode tirar print agora, se quiser copiar depois. É. Então, olha só, turma. Então, tá todo mundo entendendo mais ou menos, né? Professor, Oi. adjunto adverbial é como se ele definisse o modo que a gente fez alguma coisa? Não só o modo. Não só o modo. Olha só, gente. Preste atenção numa coisa. Lá nas séries anteriores, quando vocês estudam uma coisinha chamada advérbio. Vocês não estudam essa classe gramatical? Essa classe gramatical, ela só indica circunstância de modo. 8º ano, vamos raciocinar. Não. Tem um quadro. Geralmente, quando o professor explica isso, vem um quadro. Nesse quadro, ele explica para vocês advérbios de quê? Modo, intensidade, tempo. Ele explica modo, ele explica intensidade. O adjunto adverbial, ele expressa circunstância, não é isso? Isso. De alguma Tempo, coisa. Modo. lugar, negação, afirmação. Professor, Oi. isso que eu perguntei, eu sei que ele mostra tudo isso. Só que eu estava perguntando, por exemplo, se perguntar na prova o que é um adjunto adverbial. Aí eu estava perguntando tipo isso. É um complemento. No caso, é uma circunstância que complementa. Não, é um complemento do verbo intransitivo. Aí, no caso, gente, eu vou colocar advérbio barra locução adverbial. Estão entendendo por que é importante estudar gramática, gente? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, ó, dúvida. Aí eu posso colocar aqui companhia. Eu posso colocar meio. Eu posso colocar
instrumento. Eu posso colocar matéria. Estão entendendo? Vai depender da circunstância. Tudo isso aqui é circunstância. Aqui, no caso, eu coloquei a adjunta adverbial de modo. Eu poderia colocar adjunta adverbial de intensidade, ou adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de lugar, adjunta adverbial de negação, adjunta adverbial de afirmação, adjunta adverbial de dúvida, adjunta adverbial de companhia, adjunta adverbial de meio, adjunta adverbial de instrumento, adjunta adverbial de matéria. Tudo isso são possibilidades dos adjuntos adverbiais. Só que os adjuntos adverbiais eles só virão depois dos verbos intransitivo. É isso que tem que estar na tua cabecinha. Ah, turma, eu ainda esqueci de um aqui, ó, que é um velho amigo de vocês, que é o verbo de ligação. Ligação. É? Ah, tá. O por exemplo, não é isso? Que liga... Sim, fica assim, você está... Então, eu ainda tenho essa peça rara. Só que ele, no caso, essa peça rara? Predicativo do sujeito. Gente, isso aqui, vocês estão vendo esse macetinho que eu estou dando para vocês aqui? Olha, com uma tabelinha. Isso aqui, gente, se vocês decorarem isso, vocês não terão mais problemas. Os seus problemas acabaram. Ligue para 0800, não tem isso. Então, mesma coisa são vocês. Se vocês decorarem esse raio dessa tabela aqui, vocês não terão mais problemas. Façam isso, por favor. Decorem isso como você não está saindo de casa para não contribuir com a pandemia. Façam isso, alunos queridos. Decorem esse raio dessa tabela, que ninguém mais terá problema com esse tipo de matéria. É simples. Viram que coisa fácil? São só 5 palavrinhas. Eu vou inventar uma música. Não, música não. Vou inventar uma música e vou marcar vocês nas redes sociais. Vou inventar uma música e vou marcar todos vocês nas redes sociais. Eu não quero ninguém dormir dessa hora. Hein? Eu estou acordado, eu estou elétrico. Como é que vocês estão dormindo aí? Então, olha só. Turma, então vamos à próxima questão. Olha só. Aqui, o verbo é intransitivo, né? Bota bicas, mendigo popular. Estende a mão à caridade. Vamos ver isso aqui. Vamos raciocinar aqui, ó. Bota bicas. Letícia, dita aí para o seu professor, por favor, para não ter que voltar toda hora aqui igual um maluco. Bota bicas. Tá. Bota bicas. Mendigo popular. Calma aí, bota bicas, vírgula. Vírgula. Mendigo popular, vírgula. Estende a mão à caridade. A caridade é com... Crase. A crase. Isso. Olha só, turma, vamos raciocinar aí com o professor de vocês. Bota bicas, mendigo popular, estende a mão à caridade. Se eu estou encontrando função sintática, eu estou analisando função sintática, eu tenho que localizar o meu verbo. Aqui na oração, qual é o verbo, oitavo ano? Estende. Estende. Estende é o meu verbo. Ok. Estende. Vamos raciocinar agora. Vamos analisar com o professor de vocês. Estende a mão à caridade.
Se eu tenho o acraseado, É uma conjunção de preposição, não é? Ou alguma coisa tem assim. É o a. considerado uma preposição. Isso aí. O que é o acraseado, no oitavo ano? É o que a Letícia está falando aí. Artigo, artigo mais a preposição. É a É uma conjunção. preposição, né? Preposição a mais artigo definido a. No caso, eu terei a. Ó. O a preposição, gente, ele pode ser para. Vocês sabiam disso? Que eu posso simplesmente. É um sinônimo. Eu posso chegar e falar assim, ó. Eu fui à casa. Eu fui para casa. Vocês já perceberam isso? Então, se eu falar que eu fui para a escola, eu fui à escola. Toda vez que você puder falar esse a, é craseado. Então, aqui no caso, popular, estende. Estende a mão para a caridade. A mão para a caridade. Estende a mão. Eu botei que é um verbo transitivo direto e indireto, porque o a mão é um objeto direto e o a caridade é um objeto indireto. Isso aí. Então, tem um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Por que é direto? Estende. Estende o quê? A mão. A quê? A caridade. Então, nesse caso aqui, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Ó, já coloquei abreviatura, gente. Se eu estou colocando abreviatura, você já sabe a que eu estou me referindo. Né? Se eu tenho verbo transitivo direto e indireto, os complementos que eu terei serão quais? Serão adjunto adverbial? Oitavo ano, raciocinem comigo. Será um adjunto adverbial? Será um predicativo do Não, porque sujeito? Será um objeto não. direto? Será um objeto indireto? Ou será um objeto direto e um Isso, objeto indireto ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Objeto direto e indireto. Isso aí. Então, eu tenho a mão. Eu tenho a caridade. Então, no caso, a mão. A mão é o meu objeto direto. E a caridade é o meu objeto indireto. Estão vendo, turma, como que é? Tudo bem até aí, turma? Sim. Ó, então, assim, vamos lá. Então, nós acabamos o número 1, né? Vamos para o número 2. Nos períodos compostos a seguir, explique o uso dos tempos e dos modos verbais. João Manuel fica deslumbrado pelo luxo da mansão de Dona Maria e lhe conta com muito pesar que o ouvidor faleceu subitamente. Então, vamos lá, gente. O período se refere
período se refere ao fato de José Manuel ficar deslumbrado pelo luxo da mansão ao ir contar sobre o falecimento do ouvidor. Aí vocês coloquem entre parênteses, abram parênteses e coloquem assim, tempo presente. Fechem parênteses. Todo mundo está junto comigo? Sim. Agora você vai pegar e vai colocar assim, ó. Já a ocorrência do falecimento, venham comigo, está aqui na terceira linha, ó, no computador. Já a ocorrência do falecimento do ouvidor é anterior àquele momento. Por isso, o emprego do pretérito perfeito. Trata-se de tempos do modo indicativo, pois os fatos são expressos como verdadeiros. Aqui, gente, vocês podem copiar todo. Já a ocorrência do falecimento do ouvidor falem assim, obrigado, professor, eu também, seus insensíveis. Falar isso para o sexto e para o sétimo ano, vocês não vão existir, gente. Vocês não têm noção se eu colocar isso no sexto e no sétimo ano. Vocês não vão existir, vocês vão sumir da escola. No nono ano também, se eu colocar isso no nono ano. Qualquer turma, só vocês que não demonstraram sentimento. Quando eu coloquei, eles começaram a gritar, falar que me amava, vocês não. Vocês, assim, tanto faz. Se ele está me amando, ele não é pago para me amar, ele é pago para me dar aula. Insensíveis. Um dia eu vou dar aula de literatura para vocês. Aí eu quero ver essa palhaçada. Vocês são muito moles, já acabaram com o meu humor hoje. A gente tenta ser carinhoso e ver o que acontece. Nenhum professor, eu também te amo. Ai, que lindo, essa hora da manhã, vocês estão falando isso para mim. Essa hora da manhã. Professor, gente, eu não vi, eu estava copiando. Agora já passou também, agora também não quero falar mais sobre. Vou mandar um A telefone. gente também te ama, professor. Basta um telefonema para a Suzana, que eu vou abandonar a turma. Basta um X. Então, vamos. Gente, vocês no sétimo ano. Eu não posso ir aí no chat agora, porque se eu for ao chat, eu vou interromper o compartilhamento. Gustavo respondeu. Também te amo. Marcelo colocou 4 quadradinhos, que eu não sei o que são esses 4 quadradinhos, não aparece para mim. Gustavo, ele vai pedir para sair. KKKKK. Gustavo já até sabia que eu ia falar. Gente, eu adoro falar isso para vocês, que eu vou sair da sala. Eu vou falar com a Suzana, que eu não vou dar mais aula para você. Vocês acham que essa altura do campeonato, gente, com a pandemia, eu vou chegar para a Suzana e vou falar, sabe, tira do oitavo ano? Claro que não, até porque é uma das turmas que eu tenho mais troca. Vocês são um dos alunos que mais me perguntam coisas de gramática. Vocês, o nono ano, participam muita coisa. Deve ser meio chato ter gente que não participa da aula. Também, Ana. Né? Engraçado, Lelê, que essa hora da manhã, né? E vocês, assim, trocando informação comigo, isso é muito bom, professor. Né?
Vamos para a próxima aqui, ó. B. Posso ir para a próxima, turma? Eu vou deixando aqui para quem, né, tiver que copiar e vou falando a próxima. A sós, Luizinha e Leonardo trocam juras de amor enquanto lá fora, Vidinha faz ouvir sua modinha, lembrando ao rapaz que ela existe em sua vida. Então vamos lá, o narrador situa a troca de juras de amor no momento presente. Vocês podem colocar assim, gente, a gente pode colocar assim, pode colocar como está no início, né? Depois eu vou resumir. O início a gente pode começar igual está. Então vamos lá, o narrador situa a troca de juras de amor no momento presente. Que a gente pode colocar igual. Vocês estão na B já junto comigo? Sim. Eu tô. Vamos lá, o narrador citou a troca de juras de amor no momento presente. Colocaram já, gente, no momento presente? Então escrevam assim agora, ó. Ocorrendo, agora vem comigo. Ocorrendo com o verbo fazer da mesma forma. Ocorrendo com o verbo fazer da mesma forma. Ponto. Da mesma forma ou na mesma forma? Pode ser das duas formas, tá, Lelê? Pode repetir, por favor? Oi? Pode repetir, por favor? Gente, alguém vê o que eu falei? Narrador ocorrendo... troca de amor no tempo presente. Ponto. Ocorrendo com o verbo fazer da mesma forma. Obrigado. Ocorrendo com o verbo fazer da mesma forma. Ponto. Aí agora, gente, vamos copiar. E o fato de ela existir na vida do rapaz é uma ação habitual, por isso presente. Vamos que a gente só tem 1 minuto e 25. Trata-se de tempos do modo indicativo, pois os fatos são expressos como verdadeiros. Não era mais fácil pegar os verbos e falar se eles estavam no presente ou no passado, ou no pretérito? Também pode, gatinha. Muito grande, gente. Pelo amor de Deus, eu gosto das coisas mais simples. Mais resumidas, mais simplificadas. Com certeza. Está faltando menos de 1 minuto. Eu já vou me despedir, aí vai cair, né? Mas aí eu vou deixar aqui para vocês copiarem. Então, fiquem com Deus, né? Fiquem bem, não saiam de casa. Sábado e domingo eu vou pedir para a Suzana para entrar, para dar aula para vocês no sábado e no domingo. Aham. Brincando. Tô lá já. Não. Com certeza. Não pode esperar lá. Eu não consigo acordar nem dia de semana de horas, que dirá final de semana. Não. Engraçado, gente, que eu também estou com sono totalmente irregular. Eu tô virado, eu não consegui dormir essa noite. É porque a gente tá em casa há muito tempo, entendeu? Não tem nada mais pra fazer. Nossa, meu sono tá ótimo.